Olá pessoal, dando continuidade às nossas videoaulas de programação orientada a objetos, hoje nós vamos falar sobre os relacionamentos entre os objetos, certo? Nós vamos dividir aqui em 3 partes, nessa primeira parte nós vamos falar de um primeiro tipo de relacionamento. Bom, primeira coisa é dizer que os objetos se relacionam, certo? Como que os objetos se relacionam? Principalmente mandando mensagens uns para os outros, certo? A gente viu que em sistemas orientados a objetos, eles se baseiam em envio de mensagens, e isso é feito quando um método faz chamadas a métodos públicos de outros objetos. Então, toda na essência da orientação a objetos é que os programas funcionam fazendo isso o tempo todo. A gente tem vários objetos em nossos sistemas e um objeto se relaciona com o outro mandando mensagens através de métodos públicos, certo? Então, isso é um relacionamento. Então, o que eu quero dizer com um relacionamento entre objetos aqui é quando um objeto manda mensagem para outro objeto, ok? Sistemas orientados a objetos são desenvolvidos usando classes, e as classes são instanciadas em objetos que podem enviar mensagens entre si. Então, os sistemas OO, eles dependem muito de como esses objetos se relacionam. Então, a maneira como você planeja, como você modela as classes, se baseia nesses relacionamentos. E a gente vai aprender alguns conceitos que tem a ver com isso hoje, ok? Primeiro, eu queria que vocês pensassem um pouco aí em alguns objetos e como você acha que eles relacionam. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Se fosse uma aula presencial, eu ia pedir as sugestões dos alunos e escrever no quadro. Aqui no vídeo eu vou pedir para que vocês pausem e escrevam aí nos seus papéis, nos seus cadernos e depois deem continuidade ao vídeo para que vocês possam acompanhar a ideia da aula. Então suponha que a gente tenha um software para um caixa de supermercado, ok? Quais objetos existem nesse sistema de caixa de supermercado? Como que você acha que eles se relacionam? Ou seja, o que cada um tem a ver com o outro? Então, pausa aí o vídeo, tenta pensar em quais objetos existem e como que um relaciona com o outro, o que um tem a ver com o outro, ok? Bom, a gente pode pensar que existiriam os objetos, por exemplo, produtor, vendedor, compra, e a forma de relacionamento poderia ser, uma compra é formada por um conjunto de produtos, esse é um relacionamento, certo? Ou, uma compra está sempre relacionada a um vendedor, alguém vendeu, alguém passou aquela compra no caixa. Certo? Então esse também seria um relacionamento. Vamos ver mais exemplos antes da gente ver os tipos de relacionamento. Suponha o SIG, ok? Quais objetos você acha que tem no SIG? Pausa o vídeo aí, pensa nos objetos que possam existir num sistema igual ao SIG e o que um tem a ver com o outro. Bom, a gente pode pensar que existem os objetos aluno, disciplina, turma, curso, professor. Como que esses objetos se relacionam? Um aluno se matricula na disciplina. Um aluno faz parte de uma turma. Um professor faz parte de um departamento, ele leciona uma disciplina. Repare que eu tenho vários relacionamentos aí entre esses objetos, ok? Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, A ideia é ir instigando vocês a pensar como que um objeto tem a ver com o outro. Por fim, um último exemplo. Suponha a Netflix. Como que os objetos se relacionam? Que objetos existem no sistema igual a Netflix, ok? Repare que eu tenho usuário, perfil de usuário, filmes, etc. Então, um relacionamento poderia ser, um usuário possui vários perfis. Cada perfil possui um conjunto de filmes já vistos e por aí vai, ok? Bom, então vamos lá. Vamos entrar então na classificação, em como que a gente pode classificar esses relacionamentos. Eu vou dar alguns exemplos aqui que vão nos motivar a entender esses relacionamentos, ok? Bom, primeiro é o seguinte, suponha que você tem um sistema e que tem um carro e as partes do carro, certo? Então vamos começar com o exemplo de classes carro e motor. Como que a gente pode dizer que é o relacionamento entre carro e motor? Repare que a gente pode dizer que o carro tem um motor, certo? É meio óbvio isso, ok? Mas esse tem um aqui é importante, ok? Então, um carro, ele tem um motor. E quanto aos pneus? De forma muito similar, a gente pode dizer que um carro tem vários pneus, ok? Então, repare que existe um relacionamento tem um ou tem vários aqui. Vamos para outro exemplo. Bancos e suas agências. Qual que é o relacionamento entre bancos e suas agências? Ou seja, tem o Banco do Brasil, o Banco do Brasil tem várias agências. Repare aqui, o mesmo tipo de relacionamento de novo. Então, um banco tem várias agências. Então, um carro tem um motor ou tem várias portas, um banco tem várias agências. Mais um exemplo. Suponha um pedido de compra, e o pedido de compra é formado por vários itens de compra, certo? Que vão lá na notinha fiscal, por exemplo. Qual que é o relacionamento entre o pedido e os itens de um pedido? Mais uma vez, um pedido tem vários itens de pedido. Então, repare que em todos esses exemplos existe algo que tem outra coisa, ou que é formado por outra coisa, ok? Então, esses exemplos têm em comum o fato de que um objeto tem um ou mais objetos de outra classe, e nós chamamos esse tipo de relacionamento de composição. Então, sempre que eu tenho
esse relacionamento de que um tem o outro, né? Tem mais algum detalhe que a gente vai ver agora, mas a gente cai em composição, ok? Então a composição se caracteriza por ser um relacionamento todo-parte, certo? Mas além disso, há um outro fator importante. Repare que se eu não tenho carro, não faz sentido criar as rodas, certo? Não existe as rodas sem o carro. Se o banco faliu, não vai ter mais as agências. Se eu não tenho pedido, eu não tenho itens de pedido. Então repara que a parte existe só se o todo existir, ok? Então no caso aqui, por exemplo, o carro é o todo, as rodas são as partes. As partes só existem se o todo existir. Então nesse caso da composição, o todo controla o tempo de vida das partes, ok? Então as partes, né? O que significa controlar o tempo de vida? É o todo que cria e destrói, né, as partes. Elas não existem sem o todo. Ok? Então, resumindo, a composição acontece quando duas classes possuem um relacionamento tem um ou todo parte, e nela o tempo de vida dos objetos é controlado pelo todo. O tempo de vida das partes é controlado pelo todo. Ok? Bom, mas vamos, né, tornar isso mais palpável. Como que fica o código disso em Java? Né? Então, suponha que a gente tem as classes carro, motor e porta. Como que a composição é implementada? Bom, é muito simples. Repare que como o motor e as portas são partes do carro, quer dizer que dentro de uma classe carro eu vou ter atributos privados para representar o motor, né, da classe motor, e as portas da classe porta. Aqui, como eu tenho várias portas, eu estou usando um vetor. Ok? Repare ainda que como é o todo que controla o tempo de vida da parte, é a classe carro que cria os objetos, motor e porta, certo? Afinal, o motor e as portas não existem sem o carro, né? Então, quem tem que cuidar disso é a classe carro. Então aqui eu estou criando um novo objeto motor, estou criando um vetor de portas e em cada posição criando uma nova porta, ok? E só para reforçar o que eu já disse, né, de falha de encapsulamento nos vídeos anteriores, eu não posso ter um get motor e um get portas que retornem o endereço dos atributos motor e porta, senão eu vou estar ferindo encapsulamento. Então se eu tiver um get desses, eu vou precisar usar o clone aqui do Java para gerar uma cópia do objeto, tá? Então, mas isso aqui só para reforçar uma coisa que a gente já viu antes para evitar esse erro. Mas basicamente o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte: em composição eu tenho um todo e as partes. Então a classe que representa o todo tem atributos das classes que representam as partes e o todo que controla a criação dos objetos das partes. Ok? Então, resumindo, a composição é um relacionamento todo-parte, assim como, por exemplo, o motor é parte de um carro. A gente pode dizer que é um relacionamento tem um ou tem vários, assim como um carro tem um motor ou um carro tem várias rodas. E o todo não existe sem as partes. As partes pertencem a um único todo, certo? Então, no nosso caso, o motor pertence a um único carro, ok? Então, o carro não existe sem o motor ou as rodas e cada motor pertence a um único carro, ok? Então, por isso, o todo é quem controla o tempo de vida das partes. Então, esse é o resumo do que é a composição. No próximo vídeo, a gente vai prever a próxima classificação de relacionamento entre objetos.